Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu aproveito aqui para lhe desejar tudo de bom e que todas as coisas sejam prósperas em sua vida e na vida da sua família. Esse é o canal G2F, o seu canal de gestão familiar. Nós realmente acreditamos que com o conteúdo que nós vamos postar aqui a partir de hoje neste canal, nós podemos ajudar sua família e muitas outras famílias a resolverem problemas financeiros e que, se seguirem essa jornada, com certeza serão prósperos e vitoriosos. E quem é que não gosta de vitória? Quem é que não gosta de ser próspero no dia de hoje? No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante que pode mudar o seu futuro, o futuro da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. É um tema ainda muito pouco conhecido, mas é extremamente importante e necessário para você e sua família. E nós vamos ver que nós só tememos aquilo que nós não conhecemos. E nós viemos aqui ajudar a operacionalizar isso. Nosso assunto é holding familiar. Vamos falar o que é, para que serve, quando é que você deve usar, quais são os benefícios de ter uma holding, enfim, nós vamos desmistificar esse assunto que lá atrás eles falavam que eram só pessoas com muito dinheiro que poderiam se construir uma holding, os grandes empresários. Enfim, esse vídeo vai servir para você que é dono de um patrimônio, para você que é contador, que tem um patrimônio, para você que é contador, que tem clientes que têm patrimônios. Mas nós falamos de patrimônio para quê? Nós vamos ensinar a você a entrar neste universo de holding familiar e ajudar a proteger o seu patrimônio e de suas futuras gerações, ou seja, seus filhos, seus netos, bisnetos. Você, profissional de contabilidade, contador, você pode aprender aqui um novo produto para oferecer aos seus clientes, a ajudá-los em momentos difíceis que infelizmente a vida nos proporciona. E nós não tomamos pé disso e não nos preparamos para isso. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Todos nós sabemos que um dia nós vamos encontrar com o nosso Criador. Todos nós sabemos que quando nós chegamos nesse mundo, não tínhamos nada, e quando vamos deixar esse mundo, também nós não levamos nada dele. Ou seja, tudo que construímos aqui, tudo que edificamos aqui, tudo que foi feito vai ficar aqui. Então, se você não se prepara para deixar o seu patrimônio protegido e que você tenha segurança de que tudo vai continuar tranquilo como você planejou, porém, todos nós sabemos que ninguém gosta de falar sobre esse assunto. Porque todos acham que nunca vai acontecer com você, comigo, com um dos nossos familiares, com um dos nossos queridos. E aí? E aí é que vem esta grande situação, pois quando acontece, não tem como fazer mais nada. Então, começa aí uma grande disputa, uma grande briga, uma discussão que
as pessoas mesmo que não fizeram nada, que não trabalharam, que não lutaram, começa a brigar. E quanto maior é a família, maior a possibilidade de problemas. Pois haverá inevitavelmente uma coisa que é muito falada hoje no Brasil: inventário. E isso pode levar cerca de anos para se desenrolar. Conheço aqui alguns casos de inventário de 37 anos. E digo a vocês que ainda está longe de acabar esse inventário, pois não existe acordo entre familiares, herdeiros. E, na verdade, as pessoas que acabam ganhando com isso nem são os herdeiros, nem são os da família. Pois, em média, 40%, olha só, 40% do seu patrimônio que você construiu vai ficar para outras pessoas, que vão ser gastos com taxas, impostos, advogados, enfim. Além de demorar demais, tem a degradação do patrimônio, a depreciação dos bens, enfim. Tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse construído uma holding familiar, ou, enquanto nós estamos vivos, tivéssemos feito um planejamento sucessório, que é nada mais do que a holding familiar. Eu vou te explicar o que é uma holding familiar. A palavra holding, ela vem do verbo do inglês, não do meu inglês, porque o meu inglês é péssimo, do inglês to hold, que significa proteger, segurar. Outra coisa que você precisa saber é que uma holding familiar é uma forma lícita, uma forma dentro dos padrões legais de leis brasileiras. Então eu posso dizer que ela é totalmente legal para proteger seu patrimônio. Na verdade, você vai abrir uma empresa, ou seja, você vai constituir um CNPJ, vai integralizar capital social da empresa, que nada mais é do que o seu patrimônio. Em resumo, você vai transferir seus bens da pessoa física para a pessoa jurídica. E com isso você vai ter algumas vantagens muito importantes que eu vou te explicar em seguida. É claro que vai ter gente que não entende do assunto e vai ficar falando na sua cabeça um monte de coisa. E é bem que verdade que existe muita falácia sobre esse assunto. Muita gente que não conhece nada sobre o assunto e que fala que é perigoso, que isso não é legal e que isso não dá certo. Enfim, muita gente com carga negativa querendo impedir que você possa trazer segurança para sua família e evitar possíveis desentendimentos futuros. Para isso, eu vou te apresentar a lei que rege a holding familiar. A lei que rege a holding familiar é a Lei 6.404 de 76, que também é conhecida como a Lei das SAs. Essa lei diz que é possível ter uma companhia que tenha participação em outras empresas. É isso que o KNAI de Holding ele vai trazer, que você pode ter participações em outras empresas. Não há nenhuma forma de proibição para a constituição de uma holding no Brasil, pois a legislação admite que uma sociedade tenha qualquer objeto social desde que seja lícito. Você entendeu que nós falamos que é lícito?
Agora deixa eu te explicar aqui quais são os principais tipos de holding. Existe hold pura, existe a hold mista, existe também a hold patrimonial, tem a holding administrativa, tem a holding de controle, existe a holding de participação, tem também a holding setorial e por fim tem a holding derivada. E nós vamos falar aqui sobre cada uma delas a seguir. Vamos lá. A holding pura. Esse é um tipo de holding que acontece quando você participa no capital de outra empresa ou de outras empresas. Então, o objetivo principal da holding pura é gerenciar as empresas que fazem parte desta holding. De que forma? Direcionando as políticas operacionais e disponibilizando o financiamento que precisa em seus negócios. Mas como? Nesse caso de uma holding pura, ela não realiza nenhum tipo de negócio. Qual é o negócio dela? O negócio dela é participar do capital social de outra empresa. Ela fica somente a isso. Ao quê? Ela fica restrita à participação no capital social de uma outra empresa. Agora nós vamos falar de uma holding mista. O que é uma holding mista? A holding mista é o tipo mais comum usado no Brasil. Ela ocorre considerando o quê? Considerando benefícios tributários, administrativos que são oferecidos pelo governo, diferentemente do que acontece numa holding pura. Então, além de participar de capital social de outra empresa, também ela pode explorar uma outra atividade empresarial, exceto os industriais. Por quê? Isso significa que, além do perfil de uma holding pura, ela também pode gerar receitas tributáveis para despesas dedutíveis. Então nós temos que tomar cuidado. É uma forma de garantir a administração especializada do negócio e profissionalização do gerenciamento. Além disso, os sócios deixam de constar no quadro social e não há interferência de terceiros. O que é uma holding de controle? A holding de controle, ela refere-se a um tipo de holding que detém o controle societário de uma ou de mais sociedades. Serve para efetivar e administrar sobre o seu próprio negócio, mesmo quando há participação de terceiros na organização. Nesse caso, o acionista majoritário fica protegido de eventuais problemas. Holding de participação. Serve para centralizar a administração de outras participações societárias, menores até. São profissionais especialistas que administram a organização, principalmente quando não há interesse do pequeno acionista em se envolver diretamente com essas demandas. Agora nós vamos falar sobre a holding setorial. Como o próprio nome diz, são setores. E esse tipo de holding serve para agrupar diversas sociedades em função de seus objetivos comuns, conforme o seu setor de atuação, seja ele industrial, financeiro, rural, comercial. Uma empresa que seja especializada no setor em questão passa a atuar como administradora. Holding derivada. A holding derivada, ela ocorre quando uma empresa já existente passa a se transformar em uma holding. Há muitas vantagens nisso.
ainda mais se a empresa existente for proprietária de bens imóveis de valores expressivos. Agora nós vamos falar sobre uma holding que normalmente nós vemos muitas pessoas falarem dela. É uma holding patrimonial. O que é uma holding patrimonial? A holding patrimonial, ela trata como na sua essência de uma administradora de bens. Isso é, pode ter o objetivo de ser processada a antecipação da herança aos seus herdeiros e cônjuges. Assim, a pessoa que detém o patrimônio constitui uma holding, transfere para ela os seus bens de pessoa física para pessoa jurídica e lá ela doa aos seus herdeiros as cotas da empresa formada. Ela não doa o bem, ela doa cotas do seu bem aos seus herdeiros. Claro que trazendo para ele proteção, com cláusulas de usufruto em favor do doador, cláusulas de impenhorabilidade, cláusulas de reversão e entre outros. O objetivo acima de tudo é o quê? É preservar as partes da família. Que na realidade é o que, em primeiro caso, em primeiro tópico aqui, qualquer pessoa que não seja industrial, que não seja empresário, mas que detém bem, pode-se utilizar deste tipo de holding. Pode ainda ser criada apenas para facilitar a gestão do patrimônio da família, foi o que eu acabei de dizer, que possui inúmeros bens. E é muito comum quando há bens imóveis, principalmente. Nesse caso, a holding tem o compromisso de gerir estes bens, gerar benefícios fiscais e sucessórios, participar na locação, compra e venda de imóveis. Geralmente composta por uma sociedade limitada ou LTDA, comumente falada por contadores. Pode ainda ser um tipo de sociedade anônima, pode ser uma sociedade anônima também, de capital fechado, permitindo a participação de estranhos em seu quadro de acionistas. Ainda tem essa condição. E existem, na realidade, um outro tipo de holding, que é a holding administrativa. O que vem a ser a holding administrativa? Qual o objetivo dela? Ela tem o objetivo de otimizar o controle empresarial, conforme está no capital social. E ela se torna responsável por todas as decisões do grupo econômico. Nesse caso, o que acontece? A holding, ela substitui os sócios pessoas físicas por sócios pessoas jurídicas. Aonde eu vejo isso? No quadro societário, no QSA do CNPJ ou no contrato social da empresa. Pois bem, como eu falei agora há pouco, nós vamos listar aqui as principais cláusulas que são utilizadas numa elaboração do contrato de planejamento sucessório. Mas antes disso, eu quero pedir e aproveitar que você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ainda não deixou o seu like, aproveita agora para fazer isso. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe principalmente o seu comentário, faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas. Vou ter o maior e imenso prazer em responder a sua dúvida. Então vamos lá. Uma primeira cláusula que nós vamos falar aqui é a cláusula de inalienabilidade. Que nome difícil, né? Deus me livre. O nome é difícil, mas a cláusula é fácil. E o que ela faz?
inalienabilidade. Na verdade, essa cláusula busca impedir a alienação de algum bem. Impede que você seja vendido, ou melhor, impede que o bem seja vendido, doado, alienado. E isso protege quem? Protege os beneficiários. E você pode estar indisponível por prazo determinado e indeterminado. Na realidade, é uma cláusula que ele vai blindar aquele patrimônio, ele vai blindar aquele bem, ele vai deixar que ele seja inacessível a qualquer tipo de operação. Ah, quero fazer um empréstimo junto a um banco e vou dar ele em garantia. Não pode. Também posso colocar na cláusula que essa cláusula também pode ser por tempo determinado ou indeterminado. Ou eu posso colocar essa cláusula para algum bem e esse bem pode, ao determinado tempo, ele se torna, como o nome terrível diz, inalienável, e esse bem ou essa cláusula pode ser por tempo determinado ou indeterminado. Mas vamos lá, passamos da primeira cláusula desse nome complicado. Já existe uma outra cláusula, que é a de impenhorabilidade. Olha só, o que é? É uma imposição de várias condições para que o bem recebido, seja por doação, seja por testamento, permaneça no patrimônio do beneficiário. Ou seja, desse jeito fica impossível de penhorar o bem para eventuais execuções, inclusive. E finalmente, a cláusula de incomunicabilidade. E essa cláusula está exposta no artigo 1668 do Código de Direito Civil, ou CDC. E ela tem por objeto retirar o bem da comunhão, impedindo a comunicação do bem com o cônjuge. Vou explicar melhor. Por exemplo, seu filho e sua filha ainda não estão casados e você vai deixar o bem para ela ou para ele. Só que você quer protegê-la. Mesmo que ela se case no regime de comunhão universal dos bens, esse patrimônio não se comunica com o cônjuge dela. Porque essa cláusula garante isso. Ele pode ser casado com comunhão universal de bens. Não há problema. Não tem problema nenhum. Só que o que tem no nome dela? Nada. Ah, mas ela é dona daquele patrimônio inteiro. Não, ela não é dona. Quem é dona é a empresa. Essas três cláusulas são as mais comuns que praticamente todo planejamento sucessório conta. Claro que existem outras, como por exemplo, a cláusula de reversão. O que é a cláusula de reversão? Ela é resolutiva. Fica definido que os bens do doador retornem ao seu patrimônio em caso de falecimento do donatário. Como eu falei logo acima aqui, como eu falei agora há pouco. O que você quer dizer com isso? Que ninguém quer isso, mas se seu filho morrer primeiro que você, todas as cotas que estavam destinadas para ele retornam para você. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: falei logo há pouco, eu sou proprietário, eu sou dono de tudo, tenho os meus filhos e coloco lá. Meu filho, por algum motivo, chega a falecer. Eu vou utilizar essa cláusula de reversão. Como é que vai ficar essas cotas lá? Vão para a família dele? Não. Essas cotas, como eu disse, são da empresa. Essas cotas retornam à empresa, retornam ao administrador.
Como eu também já havia falado, existem várias outras cláusulas e existem cláusulas que é uma particularidade sua. Mas aqui no vídeo nós vamos falar só de algumas, as mais utilizadas. Tem uma outra também que é a cláusula de administração permanente. O que quer dizer essa cláusula? Quer dizer que o proprietário dos bens que foram incorporados à holding, ele faz parte da sociedade, ele é o administrador da holding, ele fica permanentemente. Mas por quê? Esse direito será respeitado até a sua morte. Então, enquanto o pai, o proprietário, o dono, ou a dona, ou a matriarca estiver com vida, não existe condições nenhuma de se mudar a administração disso, a não ser que ele queira. Aí é ele que vai querer, porque como o nome diz, é uma administração permanente, não tem como mudar. Existe a cláusula de direitos políticos, que atribui ao administrador a possibilidade de votar em assembleia, a possibilidade de firmar acordos com os demais sócios, de realizar, estabelecer reuniões, ou seja, de participar efetivamente de todas as ações e atividades da sociedade. Sem esta cláusula, o administrador não pode exercer os direitos acima citados dentro da holding. Então, assim, é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito ampla, muito delicada, é uma coisa ainda que no nosso cotidiano é muito difícil ainda de se falar. As pessoas ainda falam muito em inventário, as pessoas ainda falam muito em fazer um seguro de vida para fazer o pagamento. Então, finalizando aqui, nós podemos concluir que essa opção é perfeita. E eu vou dizer sem medo de errar, extraordinária. Isso está ao alcance de todos, mas uma vez, sem medo de errar, é muito melhor e muito mais barato você constituir uma holding patrimonial e proteger os seus bens e fazer com que a sua vontade se cumpra, mesmo depois de sua partida, evitando brigas, desentendimentos desnecessários, do que deixar os herdeiros fiquem anos a fio esperando para se fazer o inventário, que é demorado, hein? E ter que desembolsar uma grana que geralmente você não está preparado. Então, você que tem seu patrimônio, procure o seu contador, busque maiores informações com ele. Caso ele não saiba como te responder, entre em contato conosco. Nosso contato está na descrição do vídeo. Nosso intuito é ajudá-lo, ajudar o contador, ajudar você, empresário. Venha descobrir uma enorme oportunidade para que você possa oferecer aos seus clientes este serviço, podendo agregar esse produto ao seu escritório. Fale conosco, não estamos vendendo nada, estamos somente passando um conteúdo de valor para que muitas famílias evitem problemas futuros. Vamos desburocratizar esse assunto, vamos desmistificar isso. Vamos ensinar as famílias a pensar um pouco no futuro e buscar hoje um planejamento para que quando chegar a hora você não tenha surpresas. Como um bom brasileiro, nós só deixamos tudo para a última hora. Então nós precisamos mudar isso. E nós mudamos isso com o quê? Com a educação. Bom, é isso que eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Vamos estar falando muito mais sobre esse assunto, que é amplo. Vamos estar trazendo casos reais para que você possa decidir por uma ferramenta maravilhosa que está ajudando muita gente.
Então aqui fica o meu abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.